Para quem não me conhece, eu sou o professor Estevão. Eu estou aqui fazendo esse vídeo para compartilhar com vocês um pouco das minhas reflexões acerca da arte negra, das relações étnico-raciais na arte, principalmente no Rio Grande do Sul, né, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas também pensando na questão do Brasil e também internacional. Agradeço os que vieram antes e faço tudo que eu posso para melhorar o mundo para aqueles que ainda virão. Bom, essa questão é profunda, né, e não é tão simples de ser respondida. Eu, inclusive, me sinto apto a responder a partir da minha própria experiência, né? E claro que não necessariamente a minha experiência é a experiência das pessoas negras em geral, muito pelo contrário, eu sou uma pessoa negra de pele clara, eu cresci no bairro classe média, eu frequentei escolas das regiões centrais da minha cidade, né, Porto Alegre, então eu tive uma experiência, não que essa experiência que eu tive, que foi uma experiência assim mais tranquila, por exemplo, de quem vive na periferia, não que essa experiência não tenha trazido várias questões, né, que eu não tenha sofrido racismo, né, que não tenham surgido episódios de racismo ao longo de toda a minha vida, né, dos quais eu fui tomar mais consciência a partir dos 15, 16 anos, e de fato começaram a me incomodar na fase adulta, após os 30 anos, então quando eu comecei a adquirir já uma consciência mais aprofundada, né, dessas questões. E com certeza o debate sobre as cotas, sobre as políticas públicas para a população negra, né, que são não o resultado de uma política de um determinado governo, que também tem a ver com um determinado governo, mas não é apenas isso, né, é a luta do movimento negro pelos últimos 40 anos, né, com representantes eleitos parlamentares, como Abdias do Nascimento, por exemplo, como o senador Paulo Paim, né, que é um senador aqui muito atuante do PT do Rio Grande do Sul, e é um deputado, o senador negro que batalhou muito, né, está acho que no terceiro mandato como senador e está assim há muitos anos lutando pela população negra, né, no Senado. Inclusive foi um dos responsáveis pela aprovação do Estatuto da Igualdade Racial. Nesse estatuto está a criminalização do racismo, né, o racismo como crime, que é algo que vem desde 1989 na Constituição Federal, e em seguida vem então as políticas públicas para a população negra com editais culturais específicos, né, para a população negra, né, para produtores e produtoras negros e negras, a política de cotas, que é de 2012, a Lei 10.639, que é de 2003, né, que determina o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira. Tudo isso, com certeza, todo esse debate que essas políticas públicas levantaram na sociedade, me fizeram acordar, né, me fizeram ter um despertar, né, mesmo para essas questões mais políticas, né, são questões que têm a ver com a minha própria identidade, mas também são questões políticas, né, então não adianta a gente estar atento a questões identitárias, questões da subjetividade, da nossa própria construção enquanto seres humanos, né, seres históricos, sem ter a consciência política. Então, de alguma forma isso tudo veio junto. A partir dos 30 anos eu comecei a me interessar mais por esse assunto, ler mais, buscar mais, por causa de toda essa movimentação política, né? Eu estava dentro da universidade, eu fiquei 22 anos dentro da URGS, onde eu fiz minhas duas graduações, e uma especialização, né? Foi graduação como bacharel em artes plásticas, habilitação desenho, e depois licenciatura em artes visuais, mais recentemente. E também fiz especialização em pedagogia da arte, e após isso fiz um mestrado no Instituto Federal do Rio Grande do Sul em informática e educação.
Então, assim, eu estava dentro, eu sempre estive dentro desde os 18 anos dentro da instituição pública, né, de ensino, no caso a maior parte do tempo 22 anos na URGS e também alguns anos agora no Instituto Federal. E dentro dessas instituições esse debate foi muito forte, né? Então, como artista, isso foi impactar também a partir desse momento, né? Inclusive, eu antes dos 30 anos não tinha nenhum pensamento muito formado assim, sobre o que era ser um artista, como era ser um artista, o que era a minha produção artística. Eu tinha, né, trabalhos esporádicos, alguma coisa aqui, alguma coisa ali. O meu projeto de graduação, que eu fiz aos 26 anos, foi talvez uma das primeiras coisas mais relevantes e, ao mesmo tempo, não teve lá tanta relevância assim, mas foi um pontapé inicial em alguma coisa mais de maior vulto assim, que eu fiz, né? E aquilo já me causou assim, alguma mobilização em termos de me enxergar como artista. Depois tive uma experiência interessante com alguns artistas internacionais que vieram participar do Fórum Social Mundial em 2005 em Porto Alegre. Eu tive a experiência de ser guia, né, de receber essas pessoas e ficar trabalhando como guia delas em Porto Alegre. E essa oportunidade foi muito interessante. Eu conheci artistas importantes como Alan Sekula, como Henrik Stravanija e Lawrence Weiner. Só para citar alguns, dentre outros artistas de outras áreas também, não só as artes visuais, tinha também curadoras, enfim, tinha outros nomes. Jakob Fenger, do coletivo Superflex. Então, assim, tinha esse momento com esses artistas realmente foi um pontapé inicial para uma reflexão mais profunda e mais política da arte, né? Até aqui a minha produção artística era muito formal e isso é uma herança que eu trago do Instituto de Artes da URGS, que é uma instituição muito, ou pelo menos era, né, na época que eu estudei, uma instituição muito acadêmica, muito formal mesmo, acadêmica naquele sentido lá da academia idealizada por Leonardo da Vinci, lá no Renascimento, né? Então a gente tem um ensino muito tradicional, né? Muito tradicional, muito conservador. E aí eu saí de lá, quer dizer, saio não, né? Porque eu fui ficando e fiz 2 graduações, enfim, mas eu digo assim, termino a minha primeira graduação, tenho contato com esses artistas e com esses artistas eu percebo que a arte na vida real, a arte concreta, concreta no sentido daquilo que está acontecendo real, de forma real no mundo e não que está só nos livros de história, né? Ela é muito mais politizada, muito mais política. Ela tem um viés engajado, né? E aí, claro, não toda arte contemporânea vai ter um viés engajado, mas eu tive contato com aqueles artistas e muitos deles eu já gostava do trabalho, né? Como o próprio Lawrence Weiner, que é considerado por vários autores de história da arte como um dos pais, né, um dos 4 pais da arte conceitual. Então, foi muito gratificante ali aquele momento, e eu passei então a enxergar então, a arte como algo mais político, né? Então, a partir daí, pude ter uma noção diferente, né, do que vinha a ser a arte, do que eu podia fazer, do que eu devia fazer. Junto com isso, a provocação do meu amigo Leandro Machado, que um belo dia me perguntou se eu colocava no meu trabalho as reflexões sobre ser um artista negro, e eu nunca nem tinha me pensado enquanto artista negro, né? E aí, de repente, vem essa pergunta que me faz, então, automaticamente me enxergar como artista negro e começar a pensar sobre isso, né? Tudo isso aconteceu meio junto, né, entre 2004 e 2005, e eu estava chegando aos 30 anos, né, e comecei, então, a perceber essas questões. Para voltar mais objetivamente para a questão que o Jorge me colocou, é interessante que não é quase que impossível a gente se desconectar quando a gente vai se pensar, né, quando um artista negro, uma artista negra vai se pensar enquanto artista negro e negra, né, quando vai se pensar em relação à tradição colonialista do Brasil, escravocrata, né, e o Brasil estruturalmente racista que a gente ainda tem hoje, é impossível a gente refletir sobre isso e se desconectar daquelas questões do passado, né? Quer dizer, impossível não, mas eu acho que é o primeiro momento fazer essas relações com aquilo do passado. A gente de alguma forma tem que
tem que trabalhar isso, né? Eu estou lembrando agora de 2 exemplos na minha cabeça aqui, que são do Sidney Amaral, e faz um desenho, um autorretrato. É um instrumento de tortura índia aqui no pescoço e fica com umas pontas para fora, assim, para que aquele escravizado não possa fugir, não consiga passar por uma cerca, alguma coisa assim. Ele fica, então, com aquela coisa presa no pescoço e umas pontas de ferro saindo, assim. E aí o Sidney Amaral pega e faz esse desenho onde na ponta desses ferros tem microfones e tal, e ele faz uma relação daí como se, né, a minha leitura é como se ele estivesse querendo dizer que chegou a nossa hora de falar, né, e de falar sobre essas questões do passado, falar dessas questões que são que nós ainda são impostas, né. Quer dizer, a gente ainda não está livre daquelas questões porque a gente ainda não pôde discutir, debater isso nacionalmente, né. Se criou o mito da democracia racial no Brasil, e aí então se vende essa conversa de que existia democracia racial, de que existe uma igualdade e tal, que todo mundo é igual perante a lei, o que não é verdade, né? É só olhar as estatísticas, né, de assassinatos de pessoas negras no Brasil. Existe um extermínio, existe uma política de extermínio da população negra no Brasil desde sempre. É só a gente ver a polícia do Rio de Janeiro, por exemplo, entrando nas favelas e atirando livremente nas pessoas, não importa quem elas sejam, né? Se é uma pessoa carregando um guarda-chuva, se é um menino indo para a escola, se é uma criança brincando, né? Todos os dias a gente vê notícias dessas pessoas negras sendo assassinadas, né? Um músico que leva 200 tiros no seu carro, né, e é atingido por 80 tiros. Então, assim, esse tipo de coisa não tem como a gente se desconectar, né? Não tem como a gente fingir que isso não existe. É impossível a gente deixar para lá. Né, isso está presente no dia a dia. E aí a gente tem, de alguma forma, um compromisso. Né? Cada pessoa negra que vai de alguma forma alcançar um lugar de fala, né, que vai se projetar, e é importante dizer que quando uma pessoa negra se projeta, ela sofre ataques imediatamente. É impressionante. É só procurar qualquer vídeo na internet de uma atriz negra, ator negro, comediante, qualquer pessoa negra que tenha uma grande visibilidade de repente na internet, é só procurar nos comentários que imediatamente vocês vão encontrar uma série de comentários racistas. E eu comecei a falar tudo isso falando do trabalho do Sidney Amaral, né? E então, assim, é isso, né? Eu vejo esse desenho dele, eu nem sei se eu estou falando do desenho dele da forma correta, né? Eu não faz tempo que eu não vejo esse desenho. Eu tenho um livro, o catálogo da exposição aqui em algum lugar, mas não está à mão. Mas enfim, só para lembrar disso, né? Que é como se ele nos colocasse como se ele nos dissesse que essa pessoa vai chegar nesse lugar, né, de fala, vai enfim, subir nesse púlpito, ou vai se projetar, vai falar, vai ter algum sucesso, algum reconhecimento, mas ao mesmo tempo isso vai ser uma tortura também, porque não tem como avançar ainda sem falar daquilo que precisa ser falado sobre o passado, né? Então é meio que um lugar estranho. Existe esse movimento, né, que quando um de nós consegue acessar um determinado lugar, um determinado espaço, né, um lugar social, um reconhecimento, um posto de trabalho que é muito bem visto na sociedade, que tem um bom salário, um bom pagamento, ou que é um reconhecimento que traz algum retorno financeiro, isso sempre abre espaço para os nossos, né, para os próximos virem também. E isso tem muito a ver com a afroperspectividade, né? Uma das ideias da afroperspectividade, uma das ideias, né, que estão dentro da afroperspectividade é essa de que eu agradeço os que vieram antes e faço tudo que eu posso para melhorar o mundo para aqueles que ainda virão, né? Então essa ideia de que é uma comunidade que vive um ciclo, né? Essa ideia da circularidade também tem a ver com a afroperspectividade. Então, assim, pensar nisso, pensar que o que eu
o que eu consigo alcançar, o que eu consegui conquistar não é só meu, né? Só consegui por causa dos outros que vieram junto comigo, que vieram antes de mim. E que aquilo que eu estou fazendo vai melhorar o mundo, abrir espaço, preparar o terreno para aqueles que virão depois. Essas pessoas foram apagadas, né? A gente não teve direito a ter acesso a essas pessoas, né? Então, por exemplo, saber um pouquinho da história do Abdias do Nascimento já é alguma coisa. A gente poder conhecer histórias, né, de dramaturgos, dramaturgas, atrizes, atores. Claro que atrizes e atores a gente viu mais no cinema, na TV, no teatro, eventualmente. Músicos, negros e negras, a gente viu, né, cantores, cantoras, compositoras, a gente viu muito. E eles conseguiram alcançar algum lugar, né, de reconhecimento, ainda que muitas vezes a sua obra é espolhada, né, como, para usar o termo que o Jorge usou na pergunta. A gente pode pensar na música da Bahia, por exemplo, né, que é uma música absolutamente negra, né, os primórdios são todos negros e a gente tem expoentes brancos, né, como Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Cláudia Leite, né, os rapazes das bandas todas são brancos também, eu não vou lembrar os nomes, né, mas Asa de Águia, enfim, Saulo, são brancos. Então, assim, os expoentes da música baiana que estouram, né, que aparecem na mídia, que bombam no carnaval, que, enfim, que tem visibilidade, são brancos, apesar da música baiana ser toda negra, né, enfim, basta assistir o documentário Axé. Assisti recentemente me sensibilizou para essa questão do racismo na música baiana, inclusive, né. Eu mencionei o Sidney Amaral, que é um artista que infelizmente já é falecido. É uma referência bem importante, assim, de artista negro contemporâneo brasileiro. Mas nas artes visuais me surgem poucos nomes, assim. Agora, pensando no nosso contexto aqui, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, eu lembro da Magliane, eu lembro do Otacílio Camilo, né, que são nomes que têm relevância. O próprio Leandro Machado, para mim, que apesar de ser um contemporâneo, ser um irmão, ser um amigo, a gente está sempre próximo, é uma referência, né? Para mim é um grande nome. Eu acho que o país ainda vai conhecer o Leandro Machado e vai reconhecer, né? Como ele já tem tido reconhecimento, inclusive no exterior, mas eu acredito que no Brasil, o Brasil ainda vai conhecer melhor e falar mais do Leandro Machado. Então tem essa artista de Minas Gerais, a Priscila Rezende, que é uma amiga, e ela tem uma performance onde ela vestida com umas roupas que remetem a uma mulher escravizada, né, aquela roupa bem simples, branca, assim, feita com algodão cru. Ela senta numa calçada, numa esquina, numa praça, num parque, enfim, onde ela for fazer a performance, e ela começa a usar o próprio cabelo para lavar panelas, bacias, enfim. E esse trabalho dela me faz... É uma performance que choca, né, que chama atenção e as pessoas se sensibilizam, até se irritam, enfim, né, as reações são diversas, mas o que eu acho interessante é isso, né, que ela está de alguma forma ressignificando aquilo que nós, pessoas negras, ouvimos como bullying na escola a vida inteira, né, o cabelo bombril, o cabelo ruim, né, o cabelo de arear a panela, e dentre outras palavras pejorativas, né, denominações pejorativas que dão ao nosso cabelo. Então, ela trabalha, já que chamam de bombril, né, que todo mundo lembra aquela esponjinha de aço, aquele produto que era muito conhecido nos anos 80, ainda está por aí, mas
Quando ela pega esse apelido pejorativo que dão na escola, né, essa forma de bullying que se remetem às pessoas, ao cabelo das pessoas negras, né, e ela usa isso do jeito que as pessoas dizem, quer dizer, fica ridículo, né, parece ridículo. Isso, é o quão ridículo é o racismo, né? As pessoas dizem que o cabelo da gente é como se fosse um utensílio doméstico para lavar a panela. Então, quando a artista pega e começa a lavar a panela com o próprio cabelo, aquela situação ela chega a beirar o grotesco, e aí fica nítido, né, o quão ridículo é o racismo, o quão absurdo é tudo que a população negra tem que passar até conseguir se emancipar, até conseguir se libertar de tudo isso, e quanto que isso causa sofrimento, e quanto que isso gera né, problemas. Imaginem problemas psicológicos, emocionais, de saúde de uma maneira geral, né, e sociais, questões sociais, acho que dá para a gente incluir. Mas não só para dizer isso, que não é nenhuma questão de ativismo, não é uma questão, não é uma opção do artista negro, da artista negra, ser ou não ativista, fazer ou não ativismo. Né, ainda que o artista demore para perceber, ou para se colocar, né, para colocar no seu discurso a reflexão sobre ser artista negro ou negra, né, sobre ser artista negro ou negra num sistema estruturalmente racista, ainda que essas questões demorem para surgir, ou ainda não surjam, só o fato de um artista ser negro ou negra já é, né, de alguma forma, um ativismo. E enquanto a gente tiver um sistema estruturalmente racista, dentro de uma sociedade estruturalmente racista, isso vai ser assim, né? E como eu mencionei antes, né, como falando do trabalho do Sidney Amaral, é isso, qualquer pessoa negra que atinja um determinado patamar de sucesso, de visibilidade, né, de poder, vai sofrer ataques imediatamente, né, sendo que as pessoas que atacam, né, esquecem que para essa pessoa negra chegar nessa posição ela teve que fazer 10 vezes mais que uma pessoa branca, né? Eu estou chutando um número aqui, mas posso dizer por experiência própria, né? As pessoas negras elas têm que ser 10 vezes melhor que uma pessoa branca em qualquer situação para conseguir chegar no mesmo patamar, se é que consegue chegar no mesmo patamar, porque a gente sabe que existe diferença de salário, né? Existe uma série de perversidades que são parte do racismo estrutural, ou seja, perversidades estruturantes da nossa sociedade, né, que são racistas, né. E aí a gente vai ter uma situação que aparentemente é normal, mas não é. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. No plano de carreira da minha instituição, que é o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, né, os institutos federais são política pública, tem 644 institutos federais, campi de institutos federais espalhados por todo o Brasil, principalmente nos interiores. E o nosso plano de carreira é o mesmo para todo servidor, né? Todo servidor que ingressa no serviço público ali na nossa instituição, né? Estou falando principalmente dos docentes, que é onde eu me enquadro, né? Então, assim, docente é BTT, professor do ensino básico técnico tecnológico. Todos nós temos o mesmo plano de carreira. Porém, como é que se faz para que um ganhe mais que o outro, para que o negro receba menos que o branco? Não tem ninguém faz nenhuma coisa específica, né? Mas é a questão do racismo estrutural. Quer dizer, para tu avançar na carreira, tu precisa ter formação. Então, tu termina a tua graduação, aí tu faz uma especialização, tu ganha um aumento. Aí tu faz um mestrado, tu ganha um aumento um pouquinho maior. Aí tu faz o doutorado, tu ganha o dobro do que tu ganhava inicialmente. Então, o que acontece é que, se a gente for olhar para as bancas de mestrado, o que a gente vai ver? As bancas de ingresso, né? A gente vai ver normalmente 3 ou 4 professores brancos e brancas selecionando. E, curiosamente, o ingresso de pouquíssimos, se não nenhum, estudante negro nos programas de pós-graduação anualmente, né? E aí, e eu estou falando da realidade do Rio Grande do Sul principalmente, eu acredito que no resto do Brasil também seja assim, mas com certeza na Bahia
no Rio de Janeiro, onde tem maior população negra, talvez seja um pouquinho menos desigual, né? Não sei, tô conjecturando. Agora, aqui no Rio Grande do Sul, né, e eu falo por experiência própria, né, eu fiz 4 seleções de mestrado, em todas elas eu passei na prova, em todas elas eu fui na entrevista e me considero que fui bem na entrevista, não tive nenhum problema na entrevista, conversei lá, respondi tudo que me perguntaram, mas eu só consegui ingressar quando tinha a política de cotas, né, para ingresso na pós-graduação, que foi algo que surgiu bem recente, de 2015 para cá. E aí, então, isso me mostra uma coisa, né? Quer dizer, eu nunca estive a ponto de não ser aceito em nenhuma delas. Eu sempre estive bem colocado. Inclusive, na primeira vez que eu fiz a seleção de mestrado, eu fiquei em segundo lugar na seleção e não ingressei. Então, assim, fica estranho, né? Fica difícil de tu entender. Mas não é difícil de entender que uma banca com 3 professores brancos elimine um candidato negro. Daí o racismo estrutural. Então, o que acontece é que a gente tem, dentro da instituição, o mesmo plano de carreira, só que o estudante branco que, quando passou no vestibular, estudante branco classe média, que quando passou no vestibular ganhou um carro para ir para a faculdade, aí não pegou um ônibus lotado, tinha tempo para estudar, não precisava trabalhar, chegava na faculdade, passava em todas as disciplinas, se formou em 4 anos, quando se formou já entrou no mestrado, e fez o mestrado em 2 anos, quando se formou no mestrado já ingressou no doutorado, e fez o doutorado em 4 anos. Esse estudante com menos de 30 anos vai ser doutor, vai ingressar no serviço público com um salário mais alto que é possível ingressar. Enquanto que o estudante negro vai fazer 3, 4 seleções de mestrado até que ele consiga entrar. Quando ele conseguir entrar no mestrado, o estudante branco já está terminando o doutorado. E aí é isso, a desigualdade está aí. Se os dois ingressarem com a mesma idade no serviço público, um ingressa com um salário que é o dobro do salário do outro. E aí ninguém vai dizer que é uma injustiça, vai dizer que não, é isso aí mesmo. Não, só que não é isso aí mesmo, né? Quer dizer, por que o estudante negro não conseguiu fazer a pós-graduação no mesmo tempo que o outro? Por que ele não conseguiu fazer a graduação no mesmo tempo que o outro? Porque ele teve que trabalhar fazendo a graduação, porque ele ia de ônibus, lotado, porque ele tinha que ter 1, 2 empregos durante a faculdade. Então, assim, tem uma série de coisas. Aí as pessoas vão trazer, não, mas é a pobreza, não tem nada a ver com a cor. É uma questão de classe também, mas é uma questão de cor da pele, sim. É isso, né? Como eu estava falando no início, o negro tem que fazer 10 vezes mais, tem que suar muito mais a camiseta, tem que fazer 10 vezes melhor que o branco para conseguir estar no mesmo lugar. E ainda quando chega nesse lugar ainda sofre racismo, ainda tem a diferença de salário. Então esse mesmo lugar nunca é o mesmo exatamente. Então assim, um artista negro que vence um edital e tem uma exposição sua num espaço legal, sei lá, no CCBB, no Centro Cultural São Paulo, aqui em Porto Alegre, no, sei lá, no Mares, no Santander Cultural, no Iberê Camargo, Casa de Cultura Mário Quintana, ele não está no mesmo lugar que o artista branco, né? Porque é isso, por causa de todas essas questões. Então esse artista negro já levou muito mais vezes na cabeça, ele já levou bomba muito mais, ele já se quebrou muito mais, ele já fez muito mais tentativas em editais, ele fez muito mais, uma trajetória, uma caminhada muito maior. Inclusive é bem comum a gente ver artistas negros com mais idade do que os artistas brancos, né, chegando nessas posições. Quer dizer, a gente tem artistas brancos e brancas jovens, de 20 e poucos anos, despontando no cenário artístico local. Aí tu vê, de repente chega um Leandro Machado, que, né, quando começou a alcançar uma certa visibilidade já tinha mais de 40 anos. Eu, que agora estou começando a alcançar uma certa visibilidade, já tenho mais de 40 anos. O que as pessoas acham que o Estevão estava fazendo com 20 e poucos anos? O projeto Casa Grande foi para mim um divisor de águas assim, na carreira artística, né? Eu tenho uma carreira já bastante consolidada como professor, uma carreira que já tem mais de 24 anos, mas como artista eu estava patinando ainda ali por 2012, 2013, e a possibilidade de ter um espaço digno de trabalho era algo que eu não estava muito no meu horizonte. Quando surgiu o edital, os primeiros editais, né, na verdade é isso, a política pública voltada para produtores e produtoras da cultura, negros e negras,
finalmente então surgiu essa perspectiva, a possibilidade de propor um projeto e esse projeto então sendo fomentado pelo poder público, né, com recursos para que a gente pudesse ter um espaço digno de trabalho. Quando eu li o edital, eu enxerguei essa possibilidade e também enxerguei a força do coletivo, né? Enxerguei a possibilidade de coletivamente construir algo que tivesse relevância. E então, naquela época, com a minha companheira, na época, Michelle Sguete, a gente convidou outros artistas e organizamos esse grupo, formamos esse grupo de 9 artistas, né? E escrevemos um projeto de construção de um ateliê coletivo por um ano em Porto Alegre, num espaço adequado, digno, né? Um espaço grande, por isso o projeto acabou se chamando Casa Grande. Né, é um nome que também teve implicações aí não muito positivas, foi um nome que a gente teve dificuldade para escolher um nome e acabou que a primeira ideia que tinha surgido, que era Casa Grande, acabou ficando, mas não necessariamente ligado com a figura da Casa Grande, do senhor de engenho, da fazenda, mas mais diretamente ligado à ideia de uma casa grande, de um espaço grande, né, mas também pensando nessa coisa dos descendentes dos africanos escravizados e torturados, sequestrados, né, durante mais de 3 séculos, tomando, né, ocupando esse espaço, meio que metendo o pé na porta, assim, entrando para ocupar esse espaço com arte, fazendo as suas ressignificações, né, dessa sua história, dessa sua origem. O professor Oswaldir Bittencourt, que é amigo aqui de Osório, que é marido da rainha Ginga do Moçambique de Osório, que sempre me pergunta, a gente debate bastante sobre esse assunto, né? Realmente o título Casa Grande tem implicações, a gente acabou tendo uma certa resistência, né, de parte do movimento negro por causa desse título, entre outras coisas. Mas, como eu estava dizendo, foi um divisor de águas na minha carreira artística e eu pude, então, dentro daquele um ano, com aquele grupo de 9 artistas, de mais 8 colegas, né, a convivência, desenvolver um trabalho, né, fazer as reflexões necessárias, né, amadurecer muitas dessas questões em mim, de ser um artista negro, da posição que esse artista negro ocupa dentro do cenário, do ecossistema das artes visuais em Porto Alegre, e sair daquela posição quase que exclusiva até ali de professor negro, também me tornar um artista negro, mas um artista, né, um artista em primeiro lugar, que é negro naquele lugar, né, nesse lugar que é Porto Alegre, que é uma cidade, como tu mesmo trouxe antes, uma cidade muito racista, conservadora, e cujo sistema da arte, que é muito frágil, é incipiente, né, é insuficiente, as posições de poder estão ocupadas em geral, historicamente, por pessoas brancas, né, em geral homens brancos. Agora a gente tem algumas mudanças acontecendo, com certeza que são reflexo das políticas públicas, né, voltadas para a população negra, como as cotas, como a Lei 10.639, que determina o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira. Então, a sociedade, de alguma forma, está se transformando a partir dessas políticas públicas e essas transformações estão reverberando, né? Já se passam 20 anos, já são 2 décadas com algumas dessas políticas e alguma coisa se transformou. Claro que tivemos período de retrocesso recentemente, mas a gente continua lutando para avançar. Esse nome que vem com essa ideia, né, de uma casa grande, a gente teve extrema dificuldade para fazer isso acontecer em função do racismo estrutural, né? O racismo estrutural, que o nosso projeto é um grande exemplo do que é o racismo estrutural no Brasil, né? A gente, então, lutando para conseguir ter condições dignas de trabalho, aproveitando esse edital, ganhamos, fomos reconhecidos, apenas 4 prêmios de R$200 mil para o Brasil inteiro, e nós fomos contemplados, né, esse grupo. E, no entanto, houve um embargo ao edital por causa de um juiz do norte, não lembro se foi do Amapá ou do Pará, que denunciou que o edital era racista por contemplar apenas a comunidade negra, a população negra, né? Então essa distorção que usou o sistema jurídico para acontecer
atrasou o edital em quase 2 anos, né? E para nós foi um golpe bem duro, porque diversas questões importantes do projeto mudaram nesse período, né? Por exemplo, a gente queria alugar uma casa grande. O espaço que a gente tinha ideal, que a gente tinha previsto para alugar uma casa de fato grande, um casarão em Porto Alegre, assim, bem localizado. Quando a gente fez o projeto, escreveu o projeto, ele estava em torno de R$2.000 o aluguel. E quando a gente, de fato, recebeu o dinheiro quase 2 anos depois, esse valor já estava em mais de 5 mil, que era ano de Copa, ia ter Jogos da Copa em Porto Alegre, 2014, e os aluguéis estouraram, assim, a especulação foi lá em cima, e a especulação, né, sempre, né, mais uma vez, aqueles mesmos da elite, os privilegiados que já têm o poder econômico, mais uma vez usando isso para, de alguma forma, né, construir mais desigualdade, e a gente não pôde alugar um imóvel grande para fazer o nosso projeto. E a gente acabou, então, tendo como espaço possível para montar o nosso projeto dentro do Vila Flores, né, hoje já um centro cultural consolidado em Porto Alegre, ali no 4º distrito, toda aquela ideia de transformar aquela região num polo cultural e tal. Na época era muito incipiente ainda, o prédio estava abandonado, a gente teve que entrar e reformar o espaço que a gente ia ocupar. Então, pois o trabalho Quadro Negro é com certeza o mais representativo dessa produção ali do período do Casagrande. O nosso ateliê coletivo ali durou, não tenho certeza se chegou a durar 1 ano, talvez um pouco menos, a gente acabou tendo esse período de reforma, né, então ocupou um pouco do tempo. Mas enfim, eu acredito que eu tenha feito em torno de 10 ou 12 obras ao longo desses meses ali no Casagrande, e o Quadro Negro com certeza é um dos mais representativos, é o que foi mais visto, né, com certeza. Eu tenho orgulho desse trabalho porque eu acho que eu consegui, a influência que tu percebes ali do conceitualismo latino-americano com certeza, né, ela está escancarada ali, tem muito de Kosuth, tem muito de Cildo Meirelles. E eu fico feliz que o resultado tenha feito sentido para as pessoas, não só para mim, né? No momento que, para mim, ele é muito forte pessoalmente, porque ele consegue concretizar, né, numa obra também aquilo que eu sou, né? Eu sou professor, eu sou artista, eu sou um homem negro, então a minha identidade está constituída, está atravessada por esses papéis sociais que eu atuo, nos quais eu atuo, e eles são indissociáveis, né? É impossível tirar a roupa de artista e entrar na sala de aula e ser só professor, é impossível ser só artista e esquecer que eu sou professor. Então, o tempo inteiro essas coisas se atravessam e se sobrepõem, né? Esses papéis, e eu acho que quando eu parei de tentar separar as coisas, tentar colocar cada coisa no seu lugar, na sua caixinha, foi quando eu comecei a ficar mais em paz comigo e talvez tenha me tornado quem eu sou hoje de fato, assim, conseguindo me entender melhor, né? Percebendo que eu não preciso separar as coisas. Então esse trabalho tem esse caráter muito subjetivo, muito pessoal, e é para mim de fato assim o auge, vamos dizer assim, do meu pensamento enquanto artista e enquanto homem negro também e enquanto professor. O trabalho surgiu porque caiu na minha mão lá durante o projeto Casagrande um material que foi organizado provavelmente pelo Ministério da Cultura, agora não tenho certeza, mas foi uma das nossas integrantes foi participar de um evento em Brasília que ia debater, né, essas questões das políticas públicas para a população negra, né? Principalmente essas políticas culturais. E aí veio esse material o nome do material é Subsídios para o Debate. Acho que é uma publicação, sim, né? Não é um livro, mas é um caderno, algo assim, que foi feito com subsídios para esse debate, né? Enfim, então são dados, né? São estatísticas, são dados coletados pelas diversas instâncias governamentais que trazem a possibilidade de se criar
um entendimento, né, sobre essa questão da saúde da população negra, da cultura, né, de como a cultura e a educação chegam à população negra e tal. Então, esses números, né, estavam todos ali, e é um documento que tem entre 80 e 100 páginas. E aí eu folhei todo esse documento, eu li ele inteiro assim numa tarde e fui grifando e anotando e tal, coisas que me interessavam, coisas que fariam sentido para mim, né, nessa ideia, que eu já estava com a ideia de pegar um quadro negro, pensando no quadro negro como o espaço onde o professor trabalha, né. Claro que hoje em dia já não se usa tanto, já quase não se usa quadro negro. Eu mesmo na escola tive quadro negro pouco, assim, acho que até o início do ensino médio, depois já começou a ter esses quadros brancos e tal, com caneta, né. Mas, enfim, o quadro negro, enquanto esse símbolo da sala de aula, né, esse símbolo da educação, do ensino, esse espaço, essa interface entre o professor e o estudante, né, esse lugar onde se desenham as ideias, se desenham os conceitos, né, onde se transmite de alguma forma essa ideia, ponto de partida para reflexão. Então, quando eu já estava então com essa ideia, daí caiu na minha mão esse material, eu comecei a folhear esse material e selecionei mais ou menos uns 10 dados que me deixaram estarrecido e que me faziam entender o que era o racismo estrutural. Pensei, olha, com esses 10 dados a pessoa não fica com dúvida do que é o racismo estrutural, né? E aí, só que na hora que eu fui escrever no quadro, primeiro que eu confeccionei o próprio quadro, né? Eu, com a ajuda do Joel Grigolo, amigo lá dos Mate Hackers, do Hackerspace Mate Hackers, que era nosso vizinho ali no Vila Flores, aqui em Porto Alegre. Então, com a ajuda dele, a gente construiu esse quadro. Foi uma provocação do Joel, inclusive, não, vai comprar um quadro pronto, né? Uma coisa assim, né? Vou numa papelaria, compro um quadro pronto, foi feito industrialmente, numa indústria, sei lá onde, até na China. Não, nada a ver, vamos fazer o quadro. Daí a gente então pegou os materiais e fez o quadro. Reaproveitou uma moldura que foi encontrada por um dos colegas ali do Casa Grande, do projeto Casa Grande. Então a gente fez o quadro. E quando a gente fez o quadro, eu fui escrever lá, eu tinha selecionado 10 informações, né, 10 dados estatísticos, e aí percebi que 10 era muito, não ia caber. E eu fui, então, fiz hierarquizei mais ou menos esses dados, pensei os dados que eram mais relevantes, o que mais me importava de colocar nesse quadro, e ainda então selecionei 4 desses 10. E quando fui anotar no quadro, de fato coube só apenas 3, né? Não teve como incluir o 4º dado. Então, mas o que acontece é que eu selecionei 3 dados que juntos fazem para mim todo sentido em relação a pensar como o racismo estrutural se perpetua, como a gente chegou onde a gente está, né? O que acontece para que a população negra seja mantida na condição em que estava quando eu fiz o quadro negro. É muito bom, é importante falar que o quadro negro está desatualizado, né? Hoje esses dados já são outros, apesar de que não mudou tanto assim, melhorou um pouco, mas ainda é gritante, né? O racismo estrutural ainda provoca desigualdades gritantes. Então é isso, o quadro negro tem esse viés bastante político, e para mim ele é um motivo de orgulho porque eu consegui numa obra juntar essas minhas duas facetas, né? O Estevão professor e o Estevão artista, que na verdade são o mesmo, né? Tudo que eu uso para fazer arte eu uso na sala de aula também, muita coisa da sala de aula veio parar no meu trabalho artístico, e eu tenho a agradecer, agora falando assim, lembrei, né? Tenho a agradecer assim, 2 pessoas de cara que me vêm na cabeça, assim, que me influenciaram nesse processo. Foram o Leandro Machado, lá atrás, quando perguntou se eu trazia essas questões de ser um homem negro, né? Um artista negro no meu trabalho, e a Carla Borba, minha amiga querida Carla Borba, que um belo dia me falou que eu não devia tentar separar o Estevão artista do Estevão professor, que na verdade isso era uma coisa só, que eu não tinha que fazer maiores esforços para enxergar, para delimitar, para enxergar isso e aquilo, que na verdade tudo era a mesma coisa. E imediatamente eu não entendi o que ela disse, na hora não fez tanto sentido assim para mim, apesar de que aquilo ficou retumbando, né? A Carla, uma amiga assim, que sempre me trouxe uns insights muito poderosos, tem muita coisa bacana na minha vida que foi um pontapé da Carla, assim.
que aconteceu é que um mês depois desse primeiro compartilhamento, dessa primeira publicação dessa imagem, por causa de amigos em comum, acabou que a imagem do trabalho caiu na rede da poeta e atriz Elisa Lucinda, escritora também. A Elisa Lucinda, acredito que quem está nos assistindo aí deve conhecer, né? Já fez novela da Globo, circula muito, tem livros publicados, é um expoente da cultura negra do Rio de Janeiro, né? E quando caiu na rede dela e ela repostou isso, ou seja, ela viu na timeline dela do Facebook e repostou. Quando ela repostou, para mim fez muito sentido, para mim foi um reconhecimento, porque uma pessoa que tem relação com o movimento negro, uma pessoa que tem muito mais trajetória do que eu, tem uma caminhada super importante nessa militância pela população negra, pela cultura negra, né, pela valorização da cultura afro-brasileira. Para mim foi um grande reconhecimento. E no momento que ela fez esse compartilhamento, em uma semana houve 25 mil compartilhamentos dessa imagem, né? E aí eu fiz um cálculo por baixo, imaginando que 50 pessoas, se cada compartilhamento fosse visto por 50 pessoas, a gente teria mais de 2 milhões de visualizações dessa imagem em uma semana. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Que não teria como eu fazer uma exposição num espaço qualquer, numa galeria, num museu que tivesse 2 milhões de espectadores a obra, assim, 2 milhões de pessoas presenciando a obra em tão pouco tempo, né, em 2 semanas. Então, essa potência das redes sociais, essa potência da imagem, a viralização de uma imagem, né, essa coisa do compartilhamento imediato e rápido, potencializou muito o trabalho e enfim, para mim trouxe um sentido de reconhecimento de que eu estava no caminho certo, assim, de que eu podia continuar essas reflexões nesse sentido, nessa busca por essa junção entre o Estevão professor, o Estevão artista, o Estevão homem negro, que era esse o caminho. Mas também na sequência disso surgiram outros trabalhos que não faziam necessariamente a reflexão sobre as relações étnico-raciais na arte, na cultura, na sociedade, mas que fazem reflexões outras importantes, como por exemplo um trabalho que eu gosto muito, que é A Revolução Será Televisionada, que é um trabalho onde eu, com a ajuda dos amigos do Mate Hackers, os parceiros Lucas Zavak e Joel Grigolo, a gente hackeou um televisor e colocou dentro dele um Arduino, uma placa de automação, onde a gente programou a TV para só dizer uma única mensagem, que é aparelho de controle remoto.